Tenho 70 anos. E só agora, eu entendo que passei a vida inteira confundindo rotina com viver. Acordo todos os dias às 6 da manhã. Tomo meu café preto, olho pela janela e vejo o mesmo quintal de sempre. E sabe, o que me assusta não é a idade. Não são os cabelos brancos ou as dores nas costas. O que me assusta é perceber que eu poderia estar em qualquer outro dia dos últimos 50 anos. Nada mudou. E pior, eu deixei que não mudasse. Se você está assistindo isso agora, por favor, não cometa o mesmo erro que eu, porque quando você percebe, já é tarde demais para voltar. Eu não estou aqui para dar lição de moral. Estou aqui porque aprendi do jeito mais duro. E se a minha história puder evitar que você chegue aos 70 olhando para trás e sentindo um vazio, então vale a pena contar. Porque eu tive tudo. Tive saúde, tive tempo, tive oportunidades. Mas eu escolhi a segurança. Escolhi a previsibilidade. E hoje, quando olho no espelho, vejo um homem que nunca viveu de verdade. Deixa eu te contar como isso aconteceu. Comecei a trabalhar aos 18 anos. Arrumei um emprego numa empresa de contabilidade aqui em São Paulo. Não era o que eu sonhava, mas pagava as contas. E todo mundo dizia que era um bom emprego, estável, com benefícios. Minha mãe ficou orgulhosa. Meu pai disse que eu tinha escolhido o caminho certo. Então eu fiquei, não porque eu amasse o trabalho, mas porque era seguro. Nos primeiros anos, eu ainda tinha planos. Queria viajar, conhecer o Nordeste, ver o mar do Rio Grande do Norte, comer um caranguejo no mangue. Queria aprender a tocar violão. Queria escrever. Tinha um caderno cheio de ideias, histórias que eu queria contar. Mas sempre havia uma desculpa. Primeiro, era porque eu estava começando na empresa. Precisava me firmar. Depois, porque tinha contas para pagar. Depois, porque casei. E casamento exige responsabilidade. Não é verdade? E aí vieram os filhos. E filhos precisam de estabilidade. E assim, sem perceber, eu entrei no piloto automático. Acordar, tomar banho, café, ônibus lotado, escritório, almoço sempre no mesmo restaurante. Aquele na esquina que servia uma marmita de frango com arroz e feijão, mas é trabalho. Ônibus lotado de volta. Jantar, televisão, dormir e recomeçar tudo no dia seguinte. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, fazer as compras no mercado. Domingo, churrasco com a família ou futebol na televisão. 30 anos passaram assim. 30 anos! Você está me ouvindo? 30 anos da minha vida foram exatamente a mesma coisa, dia após dia. E sabe o que é pior? Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Achava que estava vivendo. Porque eu estava cumprindo meus deveres, sendo responsável, sustentando minha família. E ninguém me dizia o contrário. Todo mundo vivia assim. Era normal. Mas veja bem, tem uma diferença entre estar vivo e estar vivendo. Eu estava vivo. Meu coração batia, meus pulmões respiravam. Mas eu não estava vivendo. Eu estava apenas existindo, cumprindo uma agenda que nunca foi minha de verdade. A primeira rachadura nessa rotina veio quando meu filho mais velho, o Lucas, veio me dizer que ia largar a faculdade de engenharia para viajar pela América do Sul. Ele tinha 22 anos. Queria conhecer o mundo, experimentar, viver sem compromissos por um tempo. E eu fiquei furioso. Disse que ele estava jogando o futuro fora, que era irresponsável, que ia se arrepender. Dei uma bronca daquelas, falei alto, bati na mesa, e ele olhou para mim e disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Ele disse assim: pai, quando foi a última vez que o senhor fez alguma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que o senhor saiu da rotina e fez algo só porque quis? Não porque precisava. Eu não soube responder. Fiquei ali parado tentando lembrar e não conseguia. Não conseguia lembrar a última vez que tinha feito algo diferente. Algo que me surpreendesse. Algo que me fizesse sentir vivo. Ele viajou de qualquer jeito e ficou fora 6 meses. Quando volto, estava diferente. Tinha brilho no olho. Contava histórias incríveis sobre lugares que tinha visto, pessoas que tinha conhecido. E eu, ao invés de me alegrar com ele, sentia uma inveja silenciosa, porque eu percebia que ele estava vivendo coisas que eu nunca vivi. E pior, que eu tinha escolhido não viver. Mas mesmo assim, não mudei nada. Porque mudar dá medo, e a rotina, por mais vazia que seja, pelo menos é familiar. Você sabe o que esperar. Não há surpresas, não há riscos, e eu tinha passado tanto tempo acreditando que risco era coisa de jovem irresponsável, que esqueci que sem risco não existe vida de verdade.
Continuei trabalhando. Me aposentei aos 65 e achei que finalmente ia ter tempo para fazer tudo aquilo que tinha adiado. Mas aí, descobri uma coisa terrível. Quando você passa 50 anos no piloto automático, você não sabe mais como desligar. Mesmo livre, mesmo com todo o tempo do mundo, eu não sabia o que fazer com ele. Tentei retomar o violão. Comprei um usado numa loja de instrumentos, mas meus dedos estavam duros e eu não tinha paciência. Tentei escrever. Abri o computador, olhei para a tela em branco e não sabia por onde começar. As histórias que eu tinha dentro de mim aos 20 anos tinham secado, evaporado, como se eu tivesse deixado a torneira aberta e toda a criatividade tivesse escorrido pelo ralo, enquanto eu estava ocupado, sendo produtivo. E, bom, viajar sozinho aos 65 não é a mesma coisa que aos 20. Minha esposa tinha falecido 3 anos antes, de câncer, e eu estava ali, livre, com dinheiro da aposentadoria, mas sem companhia, sem energia, sem coragem, porque coragem é músculo, e se você não exercita, ela atrofia. Foi aí que eu entendi. Eu tinha desperdiçado minha vida, não porque eu tinha feito coisas erradas, mas porque eu não tinha feito nada. Eu tinha deixado a vida me acontecer, ao invés de fazer a vida acontecer. E agora aos 70, com o corpo cansado e o tempo escorrendo pelos dedos, eu olho para trás e vejo um deserto. Um deserto enorme de dias iguais, semanas iguais, anos iguais. Sabe o que eu mais me arrependo? Não são as coisas que eu fiz. São as coisas que eu não fiz. Não foi ter trabalhado demais. Foi não ter parado para ver o pôr do sol no meio da semana. Não foi ter sido responsável. Foi ter confundido responsabilidade com prisão. Eu poderia ter viajado com minha esposa quando ela quis ir para o Pantanal ver as araras, mas eu disse que não podia tirar férias naquele mês. Poderia ter escrito meu livro, mas eu disse que não tinha tempo. Poderia ter aprendido a nadar, mas eu tinha vergonha de entrar numa piscina aos 40. E cada vez que eu dizia não, eu estava dizendo não para a vida. E agora a vida está dizendo não para mim. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te diz quando você é jovem. Todo mundo fala que você tem que trabalhar duro, juntar dinheiro, construir um patrimônio. E isso não está errado. Mas ninguém te avisa que no final, quando você chegar lá, nada disso vai importar tanto quanto as experiências que você não teve. Ninguém te diz que você vai se arrepender muito mais das coisas que não fez do que das coisas que fez. Hoje, quando vejo meu neto de 15 anos, vejo o mesmo padrão se repetindo. Ele vive grudado no celular, nas redes sociais, na internet, e quando eu pergunto o que ele está fazendo, ele diz que está ocupado. Ocupado com o quê? Ocupado consumindo a vida de outras pessoas, assistindo vídeos, vendo fotos, mas não vivendo a própria vida. E eu vejo minha filha que trabalha 12 horas por dia numa empresa de tecnologia. Ela ganha bem, tem um apartamento bonito, viaja para convenções, mas quando eu olho nos olhos dela, vejo cansaço. Vejo alguém que está correndo, mas não sabe muito bem para onde. E quando eu tento conversar com ela sobre isso, ela diz que não tem tempo, que um dia vai desacelerar, que um dia vai aproveitar. Um dia, sempre um dia. Mas esse dia nunca chega, porque sempre tem mais uma reunião, mais um projeto, mais uma conta para pagar, mais uma coisa para fazer. A rotina é uma armadilha silenciosa. Ela não te prende de uma vez. Ela te prende aos poucos, dia após dia, até que você olha ao redor e percebe que está dentro de uma caixa, e a porta da caixa está aberta sempre estive. Mas você tem tanto medo de sair que prefere ficar lá dentro. Sabe o que eu aprendi tarde demais? Que a vida não está no amanhã. A vida está no agora. Está nesse momento exato em que você está respirando, sentindo, existindo. E cada vez que você adia, cada vez que você diz que vai fazer depois, você está perdendo esse momento. E esse momento nunca volta. Outro dia, estava vendo um documentário sobre a Amazônia e pensei, eu nunca vi a Amazônia. Moro no Brasil, o país que tem a maior floresta tropical do mundo. E eu nunca fui lá. Nunca mergulhei num rio de água preta. Nunca ouvi o som da mata de madrugada. Nunca vi uma onça, ou um boto, ou uma árvore de 50 metros de altura. E agora, com 70 anos, artrose nos joelhos e pressão alta. As chances de eu ir são quase zero. E isso me mata por dentro. Porque não era falta de dinheiro. Não era falta de tempo. Era falta de coragem. Era medo. Medo de sair da zona de conforto. Medo de que algo desse errado. Medo de decepcionar as pessoas. Medo de não ser produtivo. De desperdiçar tempo.
de ser irresponsável. E agora, eu entendo que o verdadeiro desperdício foi não ter ido. O verdadeiro desperdício foi ter passado a vida inteira adiando aquilo que realmente importava por causa de coisas que, no final, não fazem diferença nenhuma. Ninguém vai lembrar de quantos relatórios eu fiz. Ninguém vai se importar com quantas horas eu trabalhei. Mas eu vou morrer sem ter visto a Amazônia. E isso é uma cicatriz que eu carrego. Então eu quero te fazer algumas perguntas. E eu quero que você seja honesto na resposta, não comigo, mas com você mesmo. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez algo só porque quis? Sem pensar na produtividade, sem pensar no retorno, sem pensar no que os outros vão dizer. Quando foi a última vez que você se sentiu vivo de verdade? Não apenas funcionando. Se você está aí tentando lembrar e não consegue, então você está no mesmo caminho que eu estava. E eu estou te avisando. Esse caminho não leva a lugar nenhum. Ele leva a uma vida segura, previsível, vazia. E um dia, quando você chegar aos 70 ou 80 ou quando quer que seja, você vai olhar para trás e perceber que você não viveu. Você apenas cumpriu horários. Não estou dizendo para você largar tudo e virar um hippie. Não estou dizendo para você ser irresponsável. Estou dizendo que existe um equilíbrio e que a maioria de nós está inclinando a balança totalmente para o lado errado. Trabalhamos demais, nos preocupamos demais, planejamos demais e vivemos de menos. Sabe o que eu faria diferente se pudesse voltar? Eu diria sim mais vezes. Sim para aquela viagem, sim para aquele curso de pintura, sim para aquela festa, sim para aquele mergulho no mar gelado, sim para aquele risco calculado, porque no final, os melhores momentos da vida estão do outro lado do sim, e os maiores arrependimentos estão do lado do não. Eu passaria mais tempo com minha esposa antes que ela adoecesse, não apenas dividindo o sofá, assistindo novela, mas conversando de verdade, fazendo planos, rindo, brigando até, porque até as brigas são sinais de que você tá vivo e sentindo. Eu teria ido com ela ver aquelas araras no Pantanal. Teria segurado a mão dela e dito que ela era mais importante que qualquer prazo do escritório. Eu teria abraçado meus filhos mais. Não apenas quando eles eram bebês, mas quando eram adolescentes rebeldes, quando eram jovens adultos teimosos, teria dito que os amava. Mesmo quando estava bravo, teria ido aos jogos de futebol do Lucas, em vez de ficar trabalhando até tarde. Teria escutado as histórias da minha filha sobre a escola, mesmo quando estava cansado. Eu teria corrido riscos, teria mudado de carreira aos 40, quando ainda era tempo. Teria investido naquela ideia maluca de abrir uma pequena livraria. Talvez tivesse dado errado. Provavelmente teria dado. Mas pelo menos eu teria tentado. E tentativa é vida. Conformismo é morte lenta. Eu teria aprendido a dançar. Minha esposa sempre quis que eu dançasse com ela. Mas eu tinha vergonha. Achava que dançar era coisa de malandro, de gente sem seriedade. Que idiotice. Agora ela se foi. E eu nunca dancei com ela. Nunca a vi girar na minha frente. Nunca a segurei pela cintura enquanto a música tocava. E dói de uma forma que você não consegue explicar. Você entende o que eu estou tentando te dizer? Rotina não é viver. Rotina é só uma forma de passar o tempo, até morrer. E nós confundimos as duas coisas. Achamos que estar ocupado é estar vivo. Achamos que ter uma agenda cheia é ter uma vida cheia. Mas, não é. Vida cheia é quando você sente, quando você se arrisca, quando você erra, quando você chora de emoção porque viu algo lindo, quando você ri até doer a barriga, quando você faz algo que te assusta um pouco, quando você sai da sua zona de conforto e descobre que existe um mundo enorme lá fora, esperando por você. E eu sei que você tem medo, todos temos, medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro, medo de decepcionar seus pais, seu parceiro, seus filhos, medo de falhar. Mas deixa eu te contar um segredo que eu aprendi tarde demais. O maior medo de todos deveria ser o medo de chegar ao fim da vida e perceber que você não viveu. Não espere até os 70 para entender isso. Não espere até estar doente. Não espere até perder alguém importante. Não espere até olhar no espelho e ver um estranho cansado olhando de volta. Comece agora. Hoje. Faça uma coisa diferente. Uma coisa pequena. Vai numa padaria nova. Conversa com um desconhecido. Liga para aquele amigo que você não fala há anos. Faz uma caminhada sem destino. Parece bobagem, eu sei. Parece que não vai mudar nada, mas vai. Porque cada escolha pequena de sair da rotina
é uma semente de vida real. E se você plantar essas sementes todos os dias, uma hora você olha ao redor e percebe que sua vida virou uma floresta, não um deserto. Eu não posso voltar atrás. Não posso recuperar os 50 anos que eu desperdicei. Mas Volcapode, você ainda tem tempo. E se você está vendo esse vídeo agora, talvez seja um sinal. Um sinal para você parar, respirar e perguntar para você mesmo se você está vivendo de verdade ou só passando os dias. Porque a vida é curta. Incrivelmente curta. Parece que não, quando você tem 20 anos. Parece que você tem tempo infinito. Mas não tem. E quando você percebe, você está com 70, sentado numa cadeira, olhando pela janela, vendo o mesmo quintal de sempre, desejando ter feito diferente. Então eu te peço uma coisa. Não cometa o mesmo erro que eu. Não confunda rotina com viver. Não ache que segurança é mais importante que experiência. Não acredite na mentira de que você tem tempo. Você não tem. Ninguém tem. Tudo o que você tem é agora. E você escolhe a cada dia o que fazer com esse agora. Se esse vídeo mexeu com você, se alguma coisa que eu disse fez sentido, deixe um comentário me contando o que você vai mudar na sua vida. Pode ser algo pequeno, algo grande, não importa. Ask-me, porque eu quero saber que a minha história serviu para alguma coisa. Que pelo menos uma pessoa vai viver de verdade por causa disso. E se você quiser ouvir mais reflexões de alguém que aprendeu tudo tarde demais, se inscreve no canal. Porque eu ainda tenho muita coisa para contar. Muitos erros, muitos arrependimentos. E se a minha dor puder evitar a sua, então vale a pena compartilhar. A vida está te esperando lá fora. Sai da rotina, vive de verdade, enquanto ainda há tempo.